Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de número 2 de Geometria Analítica, ainda da unidade 1, Estudo dos Vetores. Nessa aula nós vamos trabalhar com as operações entre os vetores, operação de adição, subtração e multiplicação de um número real por um vetor. Os tópicos dessa aula serão a adição de vetores, as propriedades da adição, e aí vamos ver como se faz a subtração, a multiplicação de um número real por um vetor. E aí, nesse gancho, a gente vai ver a condição de paralelismo entre dois vetores e a expressão analítica de um vetor. Na aula passada, nós vimos a expressão cartesiana. Agora, vamos ver a expressão analítica de vetores. Vamos começar com a adição entre vetores. Como fazemos para somar dois vetores? É muito importante que vocês se atentem para a definição formal de adição entre vetores. Como é que eu somo dois vetores? Então, é o seguinte. Eu tenho dois vetores, vetor U e vetor V, que estão aqui na tela. Se o vetor U é um vetor que vai de A até B, e o vetor V é um vetor que vem de B até C, então a soma de U com V é um vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto C. Então, se o vetor U vai de A até B e o vetor V de B até C, então o vetor U mais V vai ser o vetor AC. Bom, como é que quer dizer que eu só posso somar dois vetores se a origem de um estiver ligada na extremidade do outro? Sim. E como é que eu vou fazer para isso acontecer? Eu vou procurar, como eu sei que vetor é uma classe de segmentos equipolentes, eu vou procurar aquele segmento que esteja com a origem dele lá na extremidade do outro vetor, tá? Então, eu vou eleger um novo representante nessa classe de segmentos para ser o meu vetor. E aí, eu vou trabalhar com ele. Ok, gente? Vamos ver um exemplo. Não, desculpa, antes de nós vermos os exemplos, vamos passar aqui para as propriedades, tá? A primeira propriedade de que goza a adição de vetores é a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa é aquela que diz que a ordem das parcelas não altera o resultado. Ou seja, se eu fizer a soma dos vetores U com o vetor V, dá no mesmo do que se eu fizer a soma do vetor V com o vetor U. Vamos dar uma olhadinha na tela. Eu tenho esses dois vetores aí, U e V, e eu quero fazer a soma deles. Eu vou fazer primeiro U somado a V, depois vou fazer V somado a U, e aí vocês vão verificar que o resultado é o mesmo. Primeiro vamos fazer U mais V. Eu quero somar esse vetor U aqui com esse vetor V. Como eu falei anteriormente, para que a gente possa fazer a adição, a gente vai eleger novos representantes naquela classe de segmentos equipolentes. Então, a gente vai procurar um outro vetorzinho que seja igual a ele e que esteja na posição que a gente quer, tá? Dessa forma aqui. Eu quero somar esse vetor U com o vetor V. Então, tá aqui. Eu dispus aqui o vetor U, perceba que ele é igual a esse. E eu vou procurar um vetor V que esteja aqui. Na linguagem comum, às vezes você diz assim, que a gente transporta o vetor V para a extremidade do vetor U. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos transportar aqui o vetor V. Então, perceba que eu estou somando o vetor U, que é esse aqui, com o vetor V, que é esse aqui. O resultado de U mais V, como a gente acabou de dar na definição, é um vetor cuja origem está na origem do primeiro, nesse caso de U, e a extremidade está na extremidade do último, nesse caso de V. Então, o vetor U mais V vai ser esse vetor aí em laranja, tá? Então, tá aí, fizemos o vetor U mais V. E se a gente quisesse fazer o vetor V mais U? A gente faz o seguinte, primeiro a gente transporta V, tá aqui o vetor V, depois a gente transporta U. Para onde é que a gente transporta U? A gente traz o vetor U, a origem dele, lá para a extremidade de V. Então, tá aí o vetor U. E V mais U vai ser o vetor cuja origem está na origem de V e a extremidade está na extremidade de U. Então, tá aí o vetor V mais U. Perceba que o vetor U mais V e o vetor V mais U são iguais. São segmentos equipolentes. Isso quer dizer que não importa. Eu posso fazer U mais V ou V mais U, isso não vai fazer diferença. O resultado vai ser o mesmo. A segunda propriedade de que goza a adição entre vetores é a propriedade de associativa.
Ou seja, se eu tenho 3 vetores para adicionar, para somar, se eu quero somar os 3, eu posso somar o primeiro com o segundo e o resultado somar o terceiro, ou eu posso somar o segundo com o terceiro e o resultado somar o primeiro. Tanto faz, o primeiro e o terceiro, o resultado somar o segundo. Vocês vão ver que o resultado final não vai ser alterado. Por exemplo, vamos fazer V mais W. Eu quero somar esses 3 vetores, U, V e W. Vamos fazer V mais W somar U. Olha aí, esse aqui é o vetor V. Percebam aí que esse vetorzinho aqui é igual a esse. E eu vou somar com o vetor W. Então, eu vou pegar esse vetor W aqui e vou trazer para cá. Está aqui o vetor W. A soma de V com W é esse vetor aí que está em cinza. Agora, eu vou pegar o resultado de V com W, ou seja, esse vetorzinho cinza, e eu vou somar com U. Esse vetor U, eu vou transportá-lo para cá. Então, está aqui, vou somar com U. Então, o resultado de V mais W somado a U é esse vetorzinho em laranja. Eu somei o vetor V e W com o vetor U. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou somar primeiro U com V, ao invés de somar V com W, que foi o que eu fiz anteriormente. Quando eu somo U com V, tá aí os 2 vetores, o resultado vai ser esse vetorzinho em verde. Agora, eu vou pegar o resultado de U com V, que é esse vetor verde, e vou somar a W, que é esse vetorzinho aqui. O resultado vai ser o vetor que tem origem nesse vetorzinho verde, que é o vetor U mais V, e extremidade na extremidade de W. Então, está aqui o resultado de U mais V somado a W. Perceba que o vetor V mais W somado a U é exatamente igual ao vetor U mais V somado a W. Isso quer dizer que não importa por onde você começa a adição entre vetores, quando você tem muitos vetores para adicionar. Ok? Vamos então agora ver um exemplo. Depois de ver que a adição de vetores goza da propriedade comutativa e associativa, vocês vão poder utilizar essas propriedades livremente na hora que vocês estiverem somando os seus vetores. Então tá aí, eu quero somar o vetor U mais V. O vetor U tem coordenadas 2 e 1. É esse vetorzinho aí. É o vetor, desculpa, esse vetor que está aparecendo na tela é o vetor V. Bom, mas como a adição de vetores goza da propriedade comutativa, acabamos de dizer, a ordem que eu vou fazer essa soma não importa, tá? Então, tá aí o vetor V, que é o vetor de coordenadas 2 e 5. Eu vou somar o vetor V com o vetor U, que é o vetor de coordenadas 2 e 1. Perceba que na forma que está aí disposto os vetores U e V, eu não posso fazer a soma, porque eles estão com a origem no mesmo ponto. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transportar o vetor U, a origem dele, para a extremidade de V, ou, tanto faz, transportar V, a origem dele, para a extremidade de U. Nesse exemplo, nós vamos transportar U, a origem de U, para a extremidade de V. O que você pode perceber? O resultado é esse vetorzinho em laranja, U mais V. Como é que ficam as coordenadas de U mais V? Perceba o seguinte, o vetor V para x é igual a 2. Então, a distância em x aqui é essa distância 2. O vetor U também tem uma distância 2. Então, quando eu trouxe o vetor U para cá, o vetor U mais V ele tem a distância 2 com 2. Então, essa distância para x do vetor V é 4. Tá? Agora, pensando em y, o vetor V tem distância 5 lá em y. E o vetor U tem distância 1 para y. Então, 5 de V mais 1 de U fica 6. Ou seja, o vetor U mais V tem coordenadas 4 para x e, aqui não está aparecendo, mas é 6 para y. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se você vai somar U com V, basta você somar abscissa com abscissa, 2 mais 2, 4, ordenada com ordenada, 1 mais 5, 6. E tá aí, você encontrou aqui 4 e 6 são as coordenadas do vetor U mais V. Isso vale para mais de 2 vetores. Se você quer somar U, o vetor U mais V mais W,
você soma x de u, x de v e x de w, está lá o resultado. Y de u, y de v, y de w, está lá o resultado. Você vai encontrar as coordenadas do vetor u mais v mais w, certo? Vale para 3, vale para 4, vale para quantos vetores aparecerem aí para vocês. Bom, agora que nós falamos da adição de vetores, vamos falar da subtração de vetores. Primeiro, como eu já falei para adição, sempre aprendam o conceito. Qual é a definição de subtração de vetores? Olha aí na tela. Considere os vetores u e v. O vetor diferença, que é a mesma coisa que subtração, entre u e v, indicado por u menos v, é a soma do vetor u com o vetor oposto a v. Então, você fazer u menos v, na verdade, a subtração de vetores é uma adição. Só que não é adição de u com v, é a adição de u com o oposto de v. Cuidado que a subtração não é comutativa, ou seja, você fazer u menos v é diferente de você fazer v menos u. U menos v é a soma de u com o oposto de v. V menos u é a soma de v com o oposto a u. Isso é diferente. Bom, vamos ver um exemplo para o entendimento ser melhor. Eu tenho dois vetores, o vetor v e o vetor u. O vetor v tem coordenadas 4 e 5. É esse vetorzinho aqui, 4 e 5. O vetor u tem coordenadas menos 2 e 2. É esse vetor aí. Bom, se eu quero fazer v menos u, o que eu faço? Eu pego v e somo ao oposto de u. Quem é o oposto de u? É aqueles vetores cujas coordenadas são opostas. Então, se u é menos 2 e 2, o vetor oposto vai ser 2 e menos 2. Olhem só para a imagem. Esse vetor roxo é o vetor menos u. Ele é oposto a u. Ou seja, eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo comprimento, o tamanho é igual, porém os sentidos são contrários. Então, aqui é o vetor u, que é o vetor menos 2 e 2, e aqui é o vetor menos u, que é o vetor 2 e menos 2. Basta eu trocar o sinal das coordenadas para obter o vetor oposto. Então, pessoal, ao invés de somar v com u, eu vou somar v com menos u. Quando eu somo v com menos u, eu vou encontrar v menos u. Como é que eu faço para somar esse vetor com esse? Do mesmo jeito que eu fazia anteriormente. Coloco a extremidade de menos u lá, a origem de menos u lá na extremidade de v. Tá aqui, eu transportei menos u para cá. Então, fazer v menos u é fazer essa soma de v com menos u. O resultado vai ser esse vetor em vermelho. Eu fiz v somado a menos u, ou seja, eu fiz a subtração de v com u. Tá? Perceba que as coordenadas da subtração deu 6, aqui é 6, e 3. E como é que eu obtenho as coordenadas da subtração? Eu pego o vetor v e somo com o vetor menos u. Ou seja, 4 mais 2, 6. 5 mais menos 2 é 5 menos 2, que é 3. Bom, na prática, vocês nem precisam fazer isso. Vocês podem simplesmente subtrair as coordenadas de v com u. Quando você faz 4 menos menos 2, é 6. E 5 menos 2 é 3. Tá aí. O vetor v menos u é o vetor de coordenadas 6 e 3. Certo, pessoal? Continuando, a última operação que a gente vai ver nessa aula é a operação de multiplicação de um número real por um vetor. Atenção, eu não estou multiplicando dois vetores. Isso é o objeto da próxima aula. Eu estou multiplicando um número qualquer. Positivo, negativo, irracional, racional. Estou multiplicando um número por um vetor. Então, o que dá? Qual é o resultado da multiplicação de um número por um vetor? Seguinte, a multiplicação de um número por um vetor é um novo vetor. Ele satisfaz as seguintes condições. Se esse número for zero, ou se esse vetor for nulo, a multiplicação entre eles dois vai ser o vetor nulo. Claro. Então,
se alfa, que é o número, for zero, e u, que é o vetor, for o vetor nulo, o vetor alfa vezes u, ou alfa u, podemos dizer assim, é o vetor nulo. Agora, se alfa não for zero, e se o vetor u não for o vetor nulo, então o resultado é o seguinte: o vetor alfa u vai ser um vetor que é paralelo a u, paralelo quer dizer que tem a mesma direção, vai ter o mesmo sentido de u se alfa for um número positivo, e vai ter sentido contrário de u se alfa for um número negativo. E tem mais: o módulo do vetor alfa u é o módulo de alfa vezes o módulo de u. O que é que isso quer dizer na prática? Por exemplo, percebam aqui na imagem. Se eu tenho o vetor u, que é esse vetorzinho aqui, quem vai ser o vetor 3 vezes u? Vai ser um vetor que tem a mesma direção, ou seja, paralelo, como aqui está dizendo. Nesse caso, vai ter o mesmo sentido. Perceba que tem o mesmo sentido. Por que tem o mesmo sentido? Porque alfa é 3, um número positivo. E o tamanho de alfa u vai ser alfa, módulo de alfa, no caso 3, vezes o tamanho de u. Ou seja, o vetor 3u vai ter 3 vezes o tamanho de u. Certo? Agora, se eu multiplicar u por menos 2, por exemplo, o resultado, o vetor menos 2u, vai ser um vetor que é paralelo a u, perceba que eles são paralelos, mesma direção. O sentido vai ser contrário. Por que o sentido é contrário? Porque eu multipliquei por menos 2 e menos 2 é um número negativo. E o tamanho vai ser, o módulo de menos 2 é 2. Então vai ser 2 vezes o módulo de u. Perceba que esse vetor aqui tem o dobro do tamanho de u, tá? Tem o dobro do tamanho, tem a mesma direção, porém o sentido é contrário. Nesse caso aqui, que vocês estão vendo embaixo, tem a mesma direção, mesmo sentido, porque eu multipliquei por 1/2, e o tamanho é a metade. A metade porque eu multipliquei u por 1/2, tá? Exemplo. Eu tenho um vetor menos 2 e 3. É esse vetor aí, é o vetor u. Tem coordenadas menos 2 para x e 3 para y. Bom, a primeira coisa, quando eu multiplico por menos 1, eu vou encontrar um vetor que tem mesma direção, sentidos contrários, porque menos 1 é um número negativo, e o módulo dele vai ser igual, porque 1 vezes o módulo vai ser ele mesmo, tá? Então, o vetor menos 1u vai ser esse vetor aqui. É exatamente o vetor oposto que a gente falou anteriormente. Então, o vetor menos 2 e 3 e 2 e menos 3, que é o vetor menos u, são vetores opostos. Mesma direção, sentidos contrários, mesmo comprimento, mesmo tamanho. Bom, e se eu multiplicar u por 2? Eu vou encontrar um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido e 2 vezes o tamanho. Vai ser esse vetor 2u. E como é que eu acho as coordenadas do vetor 2u? Multiplico 2 pelas coordenadas de u. Então, se eu pego 2 vezes menos 2 é menos 4 e 2 vezes 3 é 6. Então, se o vetor u é menos 2 e 3, o vetor 2u é menos 4 e 6. E se eu multiplicar u por menos 2? Vai ser menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. E menos 2 vezes 3, menos 6. Vai ser esse vetor roxo aí, o menos 2u. Perceba que o menos 2u tem sentido contrário a u, tem mesma direção e tem tamanho 2 vezes maior, tá? Então, visualmente, vocês podem perceber que u e menos u são opostos e 2u e menos 2u também são vetores opostos. Certo, pessoal? Bom, o que você pode perceber é que esses vetores que a gente acabou de falar, eles são vetores que eles estão na mesma reta, em mesma linha. Então, eu posso dizer que eles são paralelos, tá? Então, a condição de paralelismo entre dois vetores é que um vetor seja múltiplo do outro. O que é múltiplo? Multiplicado por um número, tá?
por 2, por 3, por 4. Então, U, 2U, 3U, 4U, 5U são múltiplos um do outro. E todos eles são paralelos, porque quando eu multiplico um vetor por um número, o resultado vai ser um vetor paralelo. Então, pessoal, se U e V for de um jeito que U é um número vezes V, então eles são paralelos. Então, por exemplo, digamos que U seja o vetor x1 e y1, V, x2 e y2. Então, se x1 e y1 for k vezes x2 e y2, você pode multiplicar k por x2, k por y2. Então, você vai ter que x1 é kx2 e y1 é ky2. Isolando k, você vai perceber que k é x1 dividido por x2 e y1 dividido por y2. Então, quando isso aqui acontecer, isso quer dizer que os vetores são paralelos. Olha o exemplo aí na tela. Eu tenho o vetor 1 e 2 e o vetor 2 e 3. Perceba que se eu divido 3 por 1, o resultado é 3. Se eu divido 6 por 2, o resultado também é 3. Então, eu posso afirmar que V é 3 vezes U. Isso quer dizer que os vetores U e V são paralelos ou colineares. Olha, está aqui o vetor U e está aqui o vetor V, certo? Perceba que eles estão na mesma linha, que aí é o que a gente chama de colinear, que também é a mesma coisa de paralelos. Bom, temos então ângulo entre vetores. Eu vou ensinar a calcular ângulo entre vetores na próxima aula, mas já falar para vocês. O que é um ângulo entre vetores? Se eu tenho dois vetores, U e V, se eu coloco U e V tendo a origem no mesmo ponto, por exemplo, no ponto O, e isso aqui é o ângulo entre esses dois vetores. Esse ângulo, a gente vai pegar o menor ângulo, claro, porque eu poderia considerar ângulo isso, ou poderia considerar como ângulo esse aqui, mas esse é maior, então a gente vai buscar sempre o menor ângulo, que é um ângulo menor do que π, ou seja, de 180 graus. Na próxima aula, na aula de número 3, eu vou ensinar a calcular o ângulo entre dois vetores. Bom, e aí a gente precisa falar um pouquinho sobre base canônica para poder escrever a expressão analítica de um vetor. O que é base canônica? Base canônica é um conjunto de dois vetores unitários, que são os vetores I. Quem é o vetor I? É o vetor 1 e 0, é esse vetorzinho aqui. E o vetor J, que é o vetor 0 e 1, que é esse vetorzinho aqui. Gente, usando a adição de vetores, todo e qualquer vetor eu posso escrever como combinação dos vetores I e J, ou seja, como soma de múltiplos dos vetores I e J, tá? Olha um exemplo aqui. Eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor 5 e 3, tá? O vetor 5 e 3, do jeito que ele está escrito aqui, isso aqui é a expressão cartesiana de um vetor. Vamos escrever esse vetor na sua expressão analítica. Como que funciona? Perceba que se I é o vetor 0 e 1, o vetor que vai de 0 até 5 é o vetor 5i. A gente acabou de falar, multiplicou 5 pelo vetor I. O vetor I é o vetor 1 e 0, tá? Então, aqui está o vetor 5i, em vermelho aqui embaixo. E se o vetor J é o vetor 0 e 1, o vetor que vai de 0 até 3 é o vetor 3j. Então, aqui é o vetor 5i e aqui é o vetor 3j. Perceba que se eu transportar o vetor 3j para cá, para esse lugarzinho aqui, a soma do vetor 5i com o vetor 3j vai ser exatamente o vetor v. Ou seja, o vetor v é 5 vezes o vetor i mais 3 vezes o vetor j. Então, essa aqui é a expressão cartesiana do vetor e essa aqui é a expressão analítica de um vetor. Eu estou ensinando a expressão analítica porque lá na frente a gente vai precisar da expressão. Então, como é que eu escrevo a expressão analítica? Simples. Se o vetor é o vetor 5 e 3, é isso aqui a expressão cartesiana, a expressão analítica vai ser 5i mais 3j. Se fosse 4 e 8, a expressão analítica seria 4i mais 8j. E assim por diante. Se fosse menos 2 e 7, seria menos 2i mais 7j. Certo, pessoal? Bom, então a gente finaliza por aqui. Tá? Aqui está só como é que eu posso dizer? A generalização do que eu acabei de falar. Então, se eu tenho um vetor v como vetor x e y,
a expressão cartesiana, a expressão analítica é xi mais yj, tá? Então, a gente finaliza por aqui. Essas são as operações com vetores, adição, subtração e multiplicação de um número real. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no fórum de discussão ou podem mandar mensagem direto no meu inbox. Certo, pessoal? Até a próxima aula, aula de número 3.